Aí isso, clica. Isso. Aí você começa quando aparecer sua. Cadê o artigo lá agora? Cadê o artigo? Tá aqui. Ele em cima das abas. Não. Não, é o meu Word. Aqui, ó. Entra aqui mesmo, clica. Pode clicar, né? Não, clica aqui, ó. Isso. Aí tá aqui, ó, 100%. Não começou ainda não, né? Na verdade vai aparecer todas as coisas, mas ele tá com mídia. Essa coisa demora 2 minutos. É. E filma tudo eu aqui. Boa noite, o pessoal aí da matéria de subestações, pessoal da eletrotécnica, último módulo, né? Sala 7 e 8, subestações. O Tomazini aqui chegando um pouco atrasado, né? Devido ao serviço, mas vamos aí deixar nossa live para vocês também. Primeiramente, eu queria passar a resposta do exercício da aula anterior. Vou deixar aí a resposta para vocês acompanharem. A primeira pergunta: qual diagrama fornece os detalhes de conexões? É o diagrama trifilar. A segunda pergunta: qual a importância da identificação da fiação? É que sem a identificação da fiação, o diagrama ele perde o efeito, né? Um documento que não tem identificação, não é tagueado, você não consegue ler ele, você não sabe de onde vem nem para onde vai, então ele acaba perdendo o efeito. Por isso que é importante a identificação. Ele acaba gerando erro, dúvidas, né? Então ele acaba anulando o documento se não estiver bem identificado. A terceira pergunta é: qual diagrama que fornece uma visualização rápida do sistema elétrico? É o diagrama unifilar. A quarta pergunta é: qual a importância da conservação e atualização dos diagramas elétricos? É importante a gente manter um trabalho que já foi realizado, né? Um grande trabalho de elaboração de desenhos, de projetos. Se não conservar isso daí, ele se perde com o tempo e fica desatualizado, e teria que fazer todo o trabalho novamente, refazer, praticamente dá mais trabalho do que fazer novo, né? Teria que conferir para refazer. Então é muito importante essa conservação. E a quinta pergunta é: qual diagrama é o mais importante de todos? São todos, né? Não dá para falar que um é mais importante do que o outro. Em determinada situação você utiliza mais o trifilar, outra hora o unifilar, outra hora de fiação, mas todos é um conjunto, tem que formar um conjunto de diagramas, de desenhos, ficar muito bem conservado, guardado para eventual necessidade de consulta. Beleza? Então vamos seguir com a nossa segunda aula dos equipamentos elétricos da subestação. Na primeira aula a gente falou aí dos diagramas, né? Hoje eu vou estar passando para vocês os equipamentos, e em paralelo a isso aqui também, então um artigo que eu postei aqui, que é da ABB, é uma fabricante de equipamentos,
Muito legal. Depois a gente vai navegar um pouquinho nele, que ele mostra um diagrama e o componente quando a gente clica nele. Vamos correr aqui um pouquinho nessa página que a gente está, tá? Sobre equipamentos, então. Há um conjunto, né, de equipamentos elétricos que compõem uma subestação, os quais são chamados de componentes primários e componentes secundários, né? Os componentes primários, lembra que eu já havia dito na aula presencial, que é todo aquele que está em contato com a tensão elétrica, né? No caso da alta tensão. São os cabos de alta tensão, que é composto, né? Um cabo composto aí do condutor, a camada semicondutora e depois o isolante. Temos também na ponta do cabo, chamado de múfula, ou a terminação primária, ou terminação múfula, como é chamado, que é um acabamento que tem que ser feito na ponta do cabo. O cabo de alta tensão ele é diferente do cabo de baixa tensão, tá? Devido a essa camada semicondutora, tem que fazer a terminação dele de forma a fazer essa blindagem também, para que não haja um curto-circuito aí ou fuga de tensão, né? Do condutor para o isolante. Ele tem que ter um acabamento especial. Temos também como componente primário o para-raio, né? Ou um filtro de linha. Em baixa tensão se chama filtro de linha. Na alta tensão é para-raio, o mesmo nome. É um equipamento destinado para proteger transitórios, né? Elevação de tensão, até mesmo descarga atmosférica. Ele fica bem próximo à bucha do transformador, e caso ele se elevar a tensão, ele vai conduzir para esse equipamento. Também tem geralmente instalado nos postes, em final de linha, próximo ao transformador, que é como se fosse uma válvula de alívio, né? Se a tensão subir, ele joga ele à terra, ou seja, ele fecha o contato para a terra e drena isso para o potencial do solo. A tensão abaixou, ele volta ao normal, ele restabelece. Temos os disjuntores, que são equipamentos destinados, né, para interromper corrente elétrica. Um disjuntor ele tem que interromper a corrente em situação normal, tanto para abrir e fechar um circuito, quanto questão de sobrecarga, é ele que vai abrir, e até mesmo num curto-circuito, é ele que vai ter que interromper a corrente elétrica naquele momento. Então o disjuntor é um equipamento que sofre um grande esforço térmico pelo calor da condução aí do arco elétrico, no caso da abertura do contato. Um dos equipamentos mais caros, mais robustos que vai ter aí para suportar toda essa carga. Chega aí a torno aí de mais de 2, 3 mil graus um arco elétrico, e o disjuntor tem que suportar isso daí. Há vários modelos de disjuntor que a gente vai falar na próxima aula, os tipos de disjuntor. Vou falar na próxima aula para vocês, os modelos, os tipos mais usados. E temos aí aqui uma imagem de um disjuntor de alta tensão. A grande tecnologia do disjuntor está na câmera de extinção de arco elétrico dele, então o mecanismo não muda muito. Mas a câmera, essa região aqui, existe a ar, existe a óleo, a grande volume de óleo, pequeno volume de óleo, a vácuo, a gás, então tem várias tecnologias. Atualmente, né, que se está utilizando aí é a gás e a vácuo. A óleo ainda tem pequeno volume de óleo e já está em extinção também. A ar praticamente não se usa mais, quem tem está substituindo também. Já não tem nem para vender mais, tem muita coisa instalada aí, mas saindo já de operação. Esse aqui é um religador. Se olhar aí nos postes, na rede pública, vocês vão ver muito esse modelo aqui, chamado de religador, que também é um disjuntor, só muda o nome dele aí, que é o pessoal da concessionária trabalha com o nome de religador, como sobrecarga, como curto-circuito. E a diferença é que ele religa, pode ser programado para religar sozinho. Após um desarme, ele religa sozinho mais uma vez,
Muitas vezes é comum aí, quando chove, né, vento ou galho de árvore tocar na rede, então ele faz interrupção e tenta mais uma vez aí restabelecer o circuito. Se ele perceber que continua em curto, e aí ele desliga e não religa mais. Tem que ter uma atuação do eletricista para religar, daí, percorrer a linha primeiro e religar. Então ele chama religador, mas porque ele religa automático a primeira tentativa. Mas ele é um disjuntor também, tá? Usado muito aí na média tensão. Temos a chave seccionadora, que é utilizada aí como auxiliar de abertura e fechamento de circuito elétrico. Fica sempre junto aí com os disjuntores, tem a chave seccionadora e alguns modelos de chave seccionadora que vem com fusível junto, que aí ela faz a função do disjuntor, ela protege contra curto-circuito. Tem modelos de chave que pode ser instalada ao ar livre, outros somente em local abrigado, não pode tomar chuva. Tem umas que não, a maioria aí não pode abrir com carga. Então tem toda uma especificação aí na chave seccionadora, bem diferente do fusível, do disjuntor. O disjuntor já pode abrir com carga. A chave seccionadora, alguns modelos permite e ainda é um valor bem inferior, até 100 amperes no máximo. Depois disso tem que usar o disjuntor. É obrigatório usar o disjuntor. Então aí tem a chave com fusível, né? A chave seccionadora com fusível, que é esse modelo aqui, o fusível, que pode estar acoplado com a chave seccionadora ou logo abaixo da chave seccionadora vai ter esse modelo de fusível aqui também, para proteção do circuito. Temos a cadeia de isoladores, que suporta aí toda os condutores e os cabos de alta tensão. Então, quando ele vai passar na suportação no poste ou nas torres, ele não pode ter contato nem chegar próximo para não fechar curto. Então, depende da isolação que é feita pela cadeia de isoladores, que suporta toda uma tensão também de tensionamento do peso do cabo, e ela isola então em relação ao poste ou à torre. E aqui um condutor, um jumper, que vai para outra parte após o outro isolador do outro lado do poste. Geralmente é de fibra, de epox, porcelana, né? Polímeros, né? Esses discos aqui. Aqui é um outro modelo. O modelo aqui é uma bucha e aqui isolador também. São isoladores para média tensão, no caso aqui para alta tensão. Nós temos também o transformador, que é um equipamento aí que a gente está estudando agora em máquinas elétricas, né? O transformador vai ter uma figura aqui dele também que vai ter a função de elevar ou rebaixar a tensão. Que está aqui um transformador de distribuição aqui as buchas de entrada da alta tensão. No caso provavelmente aqui ele vai entrar de 11.800, 11.500, 13.800 até no máximo aí 34 mil volts, dependendo da rede e do transformador, e vai sair aqui a tensão. Entra 3 fases e sai as 3 fases aqui, ou 440, ou 220, ou 380. E um terminal aqui é o neutro, tá? É o zero. Então são 3 fases mais o zero. Temos também os transformadores de corrente, o TC, que é usado para alimentar os relés. Então está aqui um TC de alta tensão e um TC de média tensão. Ele vai pegar um sinal de corrente, por exemplo, de 400 amperes e transformar em 5, 6 amperes aqui do outro lado, na saída dele de comando. Temos daí os compensadores, que são os capacitores, reator, né? Utilizado para controlar fator de potência. Então, um modelo aqui de capacitor e aqui uns reatores, né? Também utilizado na linha de alta tensão. Ou próximo aí a forno de indução, forno a arco elétrico.
é necessário colocar um reator para amortecer o arco elétrico. E o capacitor para compensar o reativo. Aí nós temos os componentes secundários, que é o relé de proteção, que vai pegar um sinal vindo do TC, do transformador de corrente, e do TP, transformador de potência, vai alimentar o relé de proteção, passar uma imagem, né, do que está acontecendo na rede elétrica, tensão, corrente, frequência, e o transformador, o relé de proteção, perdão. O relé vai processar essas informações, e se ele chegar no parâmetro que ele está programado para atuar, ele é chamado de corrente de picape, ele vai entrar no estágio que ele já está próximo a atuar, ele passa a contar um tempo, que ele trabalha com duas curvas, né? Corrente e tempo. Então, se deu uma sobrecarga, ele vai entrar em picape e vai contar o tempo que ele está programado, 8, 10 segundos, 4 milissegundos, depende do que estiver programado. Aí ele vai atuar. Quando ele atua, ele fecha um contato que manda um sinal para o disjuntor, no caso, desligar o circuito. Então o disjuntor é que vai sofrer todo o esforço de ligar e desligar, mas ele é comandado por um relé, tá? Um relé de proteção que vai comandar ele. Isso que vai acontecer. Os serviços auxiliares são tudo aquilo que não está ligado diretamente na subestação para a potência, mas é uma carga necessária para o funcionamento, tipo alimentação de bobina de motor, carregamento de molas, acionamento de chave seccionadora, alimentação do relé, sinalização, iluminação, e geralmente é utilizado corrente contínua e banco de baterias também, para caso de um curto-circuito, uma falta de tensão, você ter energia para abrir e fechar as chaves. Então depende aí de um banco de bateria, 120 volts corrente contínua, para ligar e desligar os disjuntores. Então é pilotado por essa tensão aqui, um serviço auxiliar com banco de baterias, que sustenta, em caso de falta de energia, ele sustenta ainda a parte de pelo menos iluminação e acionamento de motores e disjuntor. Ele tem que sustentar. Aí nós temos um questionário para vocês fazerem aí, o mesmo esquema, entregar na próxima semana. A gente vai pegar a presença pelos exercícios aí que vão ser entregues no decorrer da semana, até a próxima quinta-feira, a gente vai estar falando dele. Então esse é o artigo que eu coloquei aqui, e depois eu vou abrir aqui o outro, que é esse da ABB que eu falei, que tinha um artigo legal aqui da ABB para vocês, que é praticamente o que a gente viu, de uma forma bem didática aqui, que a ABB é um fabricante de equipamentos para subestações, fabrica painéis, chaves, né? Então ele explica aqui o que é uma subestação, dá uma revisão na aula que a gente passou, bem ilustrado, o porquê de elevar a tensão, o objetivo de um sistema de potência. Ele vai falando aqui, tem toda a simbologia de equipamentos, e o legal aqui é que a gente acaba revendo aqui os diagramas. Olha, ele mostra um diagrama unifilar e ele chama atenção para o equipamento que ele quer mostrar. Olha. Então ele está mostrando aqui um diagrama unifilar e um para-raio de linha. A simbologia dele é onde está no diagrama e a figura do para-raio de linha. Então dá uma lida no artigo que eu acabei de postar aí, que eu tinha falado, explicando o que é um para-raio de linha, e depois vocês vão estar acompanhando aqui, ó, a simbologia dele, onde ele entra no circuito, e a carinha dele aqui, ó. Os principais componentes aqui de novo, ó. Um TP, um transformador de potência, está circulado. E está mostrando um TP aqui real, como que é. Então já dá para estudar aqui diagrama e ver a imagem do equipamento. A chave seccionadora também, olha no diagrama, e ela aqui. Os principais componentes aqui de novo, ele vai mostrar um TC, um transformador de corrente agora, que vai mandar sinal para o relé, que a gente havia falado.
o TP e o TC, manda sinal para o relé, tá? O relé processa a informação e manda o disjuntor abrir ou fechar, conforme a ocasião, e a chave seccionadora também. Aí nós temos o disjuntor, a foto de um disjuntor aqui, e ele, mais uma vez aqui no diagrama também, aparecendo o disjuntor. O relé de proteção, simbolizado aqui da onde que ele está pegando as imagens, da onde ele atua. Então ele aparece por função, a gente vai falar mais para frente isso aí. Ele é codificado por função 51, função 27, função 86, tem um código que é por número, uma codificação para interpretar a função do relé. Esses relés são de múltiplas funções. Aqui um outro modelo de relé. Aqui a foto de um painel de proteção onde vai instalado o relé. Tem os indicadores aqui de voltímetro e tal, chave seletora. Isso aqui já seria um componente secundário, né, de subestação. Nós temos aqui o transformador de força, no diagrama também aparecendo aqui um transformador. A imagem dele é ele aqui no diagrama. Temos um resistor de aterramento, que eu vou falar isso aí em outra oportunidade, a função dele. Ele fica no neutro do transformador, para evitar um curto-circuito aí, fase neutro, fase terra. Ele limita, o curto-circuito vai ter, mas é limitado, vai acabar limitando aí a corrente. Então é utilizado o resistor de aterramento. Temos mais uma imagem de relé, dos relés aqui. O diagrama unifilar da parte de média tensão, da subestação de alta para média tensão, a imagem dos painéis aqui. Temos os disjuntores aqui depois de média tensão. Os disjuntores são a vácuo, gás F6 e a vácuo, os dois modelos da ABB. A óleo também tem pequeno volume de óleo, mas como eu disse já está em desuso, saindo de linha. Temos, vamos lá, de novo aqui apresentação de relés, que é atualmente um dos equipamentos mais caros aí, com alta tecnologia, né, dentro dele. A chave seccionadora, mais o fusível junto, chave seccionadora com fusível nesse caso, está aqui no diagrama e ela ao vivo. Um transformador para serviço auxiliar, que é que vai alimentar aquele serviço que eu falei de que é iluminação, banco de baterias, ar-condicionado, sai pelo serviço auxiliar. O painel de serviço auxiliar, que é um quadro, né, que vai alimentar todo o serviço auxiliar. O retificador de corrente alternada para corrente contínua, um retificador aqui também. As baterias propriamente dita, que vai vai suprir a subestação com corrente contínua o tempo todo, tanto em situação normal quanto de falta de energia. Vai ter tensão para comando através dessas baterias. Temos o religador lá, alternativa para média tensão, disjuntor ou religador, utilizado na média tensão, que eu havia falado também anteriormente. Está aqui o religador, está muito utilizado em poste. Se olhar em qualquer poste aí hoje na cidade dá para ver, vão identificar pela figura dele. Aqui uma vista, uma planta de uma subestação, uma vista por cima, uma vista lateral, os painéis de controle e vista frontal do painel de controle, uma classificação delas, algumas proteções aqui do relé, que eu falei que era aquela numeração, função 27, função 50, 59, 67, 87, cada código desse é um tipo de proteção.
Proteção do transformador também, tá ligado lá no relé, ó, tudo por código. Quando é gerador também tem a numeração para gerador. Proteção quando é motor, também tem esse tipo de proteção. O relé pode ser aplicado para tudo isso. Temos motores aí de média tensão. Usa esse tipo de relé também. O chaveamento. Os modelos de chave por classe de tensão, está citando aqui, lá, acima de 550 kV, 170 kV, 72 kV. Os modelos de juntor que é utilizado. E uma simbologia aqui do que a ABB fabrica e o que ela não fabrica, que é comprado de outros fornecedores quando eles montam uma subestação. Então tá aqui um material muito bom aqui da ABB, que é uma propaganda, né, deles, do que eles fabricam, do que eles vendem, né, prazos de entrega. Olha, para fazer uma subestação, pra ter uma ideia, vai quase um ano, né, uma subestação aí das menores, aí, de 5 a 10 meses para fazer um projeto e entregar ele. Que é uma propaganda de confiabilidade, de demanda, né, o porquê de fazer, né, soluções, propaganda da ABB, ó. Serviço de engenharia própria, alta tecnologia, tradição no mercado. Realmente é uma das principais, a ABB, Siemens, né? São líderes de mercado, são concorrentes fortes uma com a outra aí. Pessoal, até aí então, maravilha, a gente está fechando por aqui a nossa live. Dá uma consultada aí nesse artigo todo, dá uma lida com mais calma. Responde as perguntas e na próxima aula a gente está junto novamente. Beleza? Um abraço a todos, tudo de bom. Um bom final de semana.